Carta aberta aos futuros legentes de um feminino de ninguém. O texto refere-se ao real, como se tivesse a forma de um rapaz. Mas se a forma fosse outra, a de uma rapariga, por exemplo, pergunto-me ainda se no lugar cavo do seu sexo não deveria repousar em permanência a mão direita de sua mãe. Maria Gabriela Lençol. Quando era menina, me peguei um dia rezando para me tornar invisível. A menina não sabia o que isso significava, mas hoje sei. Era o susto. Uma mendiga certa vez havia saído de seu canto para vir, com sua guimba de cigarro acesa, queimar o meu rosto. Eu estava do outro lado da calçada e meu pai segurava firme minha mão. Nesse dia, meu pai me protegeu com sua mão firme. Mas eu entendi para sempre que o milagre da invisibilidade não me seria concedido. Mais tarde, quando encontrei Maria Gabriela Lençol, ouvi dela estas palavras: se a minha escrita não tiver a sua força, de nada adianta eu me dar a ver nos jornais. E ela sabia que eu sabia o que isso significava. Por isso, talvez, como prova de confiança e amizade, tenha me oferecido uma foto sua em uma das primeiras cartas que dela recebi. Isso foi em 1992, época em que ela ainda não se dava a ver nos jornais. E mesmo em Portugal, muito pouca gente conhecia seus textos. Hoje, em 2019, traduzida em diversas línguas, inclusive na língua da maior visibilidade, o inglês, Maria Gabriela Lençol é um nome, mas poucos, de fato, sabem o que é a textualidade. Alguém que me ame com bondade e saiba ler. Este foi um dos seus votos mais fecundos. O amor civilegens é para poucos. Na luta cotidiana pelo fulgor, sustento, há quase 30 anos, a leitura de seu texto. Aprendi com ela que o fulgor é móvel, mas também que o sentido progressivo nunca se ocultou. E assim, na confluência da literatura com a psicanálise, venho tentando transformar algumas de suas figuras em conceitos. Ou melhor dizendo, venho fazendo de algumas de suas figuras conceitos fulgor. Uma delas, como muitos sabem, nasce da figura lençoliana feminino de ninguém, articulada à noção de feminino em Lacan. Mas a figura em lençol é sempre um pas de sens, um passo de sentido que confina com o não sentido, um passo mais além. O mais além do feminino parece ter sido vislumbrado por Jacques Lacan, mas foi Maria Gabriela Lençol quem o figurou, quem o fulgorizou. Há alguns meses, uma revista brasileira de cultura, na paixão de ignorância, quase vulgarizou esse nome. Na tentativa talvez de dar-lhe visibilidade, fez dele matéria de capa e título de um dossiê, Feminino de Ninguém. Nenhuma articulação se fez em torno dessa figura, que aparece apenas uma vez na obra de Maria Gabriela Lençol. Nenhuma. Apenas uma sugestão longínqua de que aquilo poderia se aproximar de alguma acepção da libido em Freud ou do feminino em Lacan. Na mesma semana em que esse pequeno escândalo publicitário ocorreu, um ciclone invadia o mar da Bahia. E eu me lembrava das praias de Agnes Varda, outra impressionante mulher que lutava cotidianamente pelo fulgor. A primeira cena de seu magnífico filme autobiográfico, As Praias de Agnes, também revela seu voto profundo, o de que um autorretrato reflita não o rosto da pessoa, mas aquilo que ela traz por dentro. E assim, os espelhos que ela coloca na areia deveriam refletir tão somente o mar. O mar e talvez, com alguma imprecisão, um fular ao vento. Eis aí uma bela imagem para o feminino de ninguém. Pois não é da pessoa que se trata, mas de persona. O ninguém do feminino, o feminino de ninguém. Maria Gabriela Lençol, assim como Agnes Varda,
assim como Emily Dickinson, foram massas de início. E uma massa de início, como bem observa Augusto Joaquim, demora muito a chegar. Assim, de vez em quando, algures, o mundo começa. Sim, isto. A terra, o chão debaixo dos pés, o céu por cima, as relações com os bichos. A paisagem tem outra luz ou desaparece. O cosmos caseiro dos homens altera-se. E eles mudam entre eles, quase sem darem por isso. Muda a escrita e acelera-se a velocidade. Há novas palavras no ar. Espécies novas ou novas maneiras de as dizer. São antigas, mas parecem inaugurais. A partir dessa raiz mãe, imperceptível, novas literaturas são construídas. Ao princípio, não se dá por nada. É assim que as coisas se passam. Quando depois se olha, vê-se como tudo é simples. Algo mudou, tudo se modificou, é certo. Unicamente porque mudou o olhar de alguém ou nasceu um olhar novo. Houve ali uma massa de início. É imparável. O eco ouve-se na longa distância. A mensagem demora a chegar, como se fosse a luz de uma estrela, mas acaba por chegar. Citação de Augusto Joaquim, no livro Emily Dickinson, Bilhetinhos com Poemas. Quando conheci Lençol, em 1992, lembro-me de ter ouvido dela. Então, a Lúcia não é jornalista? Então isso vai demorar muito tempo, então não será assim tão rápido. A todas essas perguntas eu respondia sim, sem saber muito bem o que dizia. Mas ela sabia. Demorar. Por quanto tempo leis? Um pequeno período extenso. Demorar. Começais a vir, fazendo-me companhia, que eu por nada trocaria. Demorar. Fazer morada ali, no sol de seu nome. Desde então, dedico-me diariamente à leitura da obra de Maria Gabriela Lençol. Perdi a conta de quantos trabalhos de tese, dissertação, iniciação científica e monografias já orientei acerca do texto dessa autora portuguesa, que até pouco tempo era a autora mais estudada no pós-lit. Tive a honra também de me tornar mais próxima dessa escritora e de ter trocado com ela algumas ideias importantes sobre a literatura e o mundo. Aprendi com ela que entre a literatura e o mundo há ainda o ressalto de uma frase. E esse ainda é precioso. Um pouco antes de encontrar a textualidade de Lençol, encontrei-me com a psicanálise de Freud e Lacan. Quem me iniciou nessa perspectiva, que para mim tornou-se uma perspectiva de vida, foi minha então professora no curso de graduação em letras nesta escola, Ruth Silviano Brandão. Depois ela se tornou minha amiga e coautora de alguns livros. A Mulher Escrita talvez seja o mais conhecido deles. Esse livro, editado em 1989 pela Casa Maria Editorial, um lançamento com mais de 200 pessoas dando voltas no quarteirão, isso acontecia na época, inaugurou uma série de textos que vim escrevendo desde então sobre a questão do feminino na escrita, ou mais propriamente, sobre o que então vinha chamar de escrita feminina, em uma tese de doutorado, a segunda defendida no programa de pós-graduação em letras, estudos literários da FALE UFMG. A primeira tese defendida, é claro, foi a de Ruth Silviano Brandão. O livro que derivou dessa tese, A Traição de Penélope, a escrita feminina da memória, foi durante alguns anos um dos mais vendidos da editora Ana Blume e uma referência em diversos programas de pós-graduação do país. Além disso, essa tese deu origem a um livrinho da editora brasiliense dentro da coleção Primeiros Passos, que justamente se intitulou O que é Escrita Feminina. O que quero dizer é que quando encontrei Maria Gabriela Lençol, a questão do feminino na escrita e da escrita feminina já me ocupava há algum tempo. E tive mesmo que me explicar para Lençol, definindo o que eu designava como escrita feminina, para que ela se convencesse a me conceder a entrevista em 1992.
Quando eu lhe dizia que o feminino não se opunha ao masculino, embora dele se distinguisse, ela parecia concordar comigo, mas advertia: é um rótulo muito perigoso. Anos depois, em 1998, ela escreveria uma carta dirigida a Lúcia Castelo Branco e seus alunos, mais tarde publicada como Carta ao Legente. E a carta assim terminava: afinal, eu passei apenas pela escrita, palavra feminina como eu. Parece que para Lençol algo do feminino de ninguém já se colocava então. Ou pelo menos a questão do feminino na escrita, assim construída. Não será a escrita, essa que se escreve no âmbito da textualidade lençoliana, sempre feminina? Também para mim, quando construí a ideia de um feminino que não se opõe ao masculino, mas dele se distingue, dentro de uma lógica do suplemento e não do complemento, algo do que mais tarde encontrei na figura lençoliana do feminino de ninguém já estava esboçado. Mas faltava o significante, o devir de seu nome. Na ocasião da segunda edição de A Traição de Penélope, em 2011, quando fui convocada a escrever o prefácio, o feminino de ninguém me serviu já de operador, para ler, na desmemória, o feminino de ninguém. Escrevi, como título do prefácio, tentando elaborar, só depois, o que se escrevera nessa tese que me pareceu tão importante, mas cujo objeto literário ideal só fui encontrar anos mais tarde, na obra de Maria Gabriela Lençol. É por isso que me vi convocada agora a retornar à questão da escrita feminina e do feminino de ninguém. Depois da apropriação indébita que uma revista de cultura fez desse significante, sem jamais ter lido devagar a obra de Lençol e sem mencionar sequer o nome de vários de seus regentes, que no âmbito da literatura e psicanálise têm trabalhado em suas teses com essa figura lençoliana, desdobrando-a e transformando-a em conceito fulgor. Mais uma vez convocada a oferecer uma disciplina no pós-lit para cumprir uma das exigências do programa de pós-graduação em letras da FALE UFMG, e estando ainda em Salvador, durante os anos de 2019 e 2020, como professora visitante da UFBA, decidi então trazer de volta a escrita feminina, agora em articulação ao feminino de ninguém, convidando como companheiros dessa empreitada alguns de meus orientandos que, ao longo dos 27 anos em que trabalho com a obra de Lençol, vieram também se ocupando, direta ou indiretamente, dessa figura lençoliana. Assim, vocês me encontrarão neste curso, às vezes aqui em Salvador, às vezes aí em Belo Horizonte, mas estarão sempre acompanhados por mim e por Jonas Samud, o anfitrião do curso, além de outros professores que generosamente aceitaram o convite para sustentar não só uma linha de pesquisa, literatura e psicanálise, mas também um objeto de investigação, o feminino, e um projeto de luta cotidiana pelo fulgor, o projeto literário de Maria Gabriela Lençol. Vocês me encontrarão também num curso online de igual nome, O Feminino de Ninguém, que será oferecido nos meses de setembro e outubro no Instituto 17 da Cidade do México. Por fim, quero declarar, uma vez mais, que o feminino de ninguém é uma figura que alguns psicanalistas de Belo Horizonte vêm tentando desdobrar em conceito. Esses psicanalistas têm uma morada, ela se chama Casa a Escrever. Esse nome, alguns sabem, é inspirado em outra figura de Maria Gabriela Lençol, um corpo a escrever. Mas aqui não direi os nomes dessas pessoas, porque, como observou Lençol, um eu é pouco para o que está em causa. Deixarei apenas que esses significantes ressoem em sua solidão. Feminino de ninguém. E que esses legentes se apresentem aqui, um a um, para vocês, cada qual com o seu texto e o seu corpo, e a sua forma de fazer silêncio à volta do texto de Maria Gabriela Lençol. Sejam todos bem-vindos ao Feminino de Ninguém. Muito obrigada pela presença e até brevíssimo. Lúcia Castelo Branco.